sobre gestão ativa, a gente sempre está trazendo os gestores aqui. Lembrando que em 2023 a gente vai continuar com esse quadro aqui semanalmente para vocês. Então, se vocês quiserem algum gestor, se tem alguém que vocês acompanham no mercado, alguém que vocês ficam trocando ideia, que vocês seguem no Twitter, que vocês acham que é pertinente, só mandar aqui no chat, mandar para a gente, e a gente corre atrás, a gente sempre está em contato com os gestores do mercado. Então, gostaria de chamar para cá agora o gestor da Bocaina para a gente trocar uma ideia, falar um pouco sobre como é que está o mercado, especificamente o mercado de FIIs. Tudo bem, Gabriel? Olá, Eduardo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tudo certo. Então, começando um pouco o nosso papo aqui, como a Bia já bem introduziu você, a casa tem um histórico grande ali em infraestrutura, em debêntures e tudo mais, mas falando de gestão antes, de uma geral, né, justamente o nome do quadro, a gente acabou de ver uma discussão por causa da Americanas, que é um negócio meio contagioso, né? Quando tem esses problemas em empresas muito grandes, você tende a afetar uma cadeia grande assim no mercado. E a gente viu alguns questionamentos dos FIIs, por conta de Americana ter operação, né? Você tem lá as operações de parede. Né? Exatamente. Como que, do ponto de vista de gestor, assim, vocês lidam para... Tudo bem que esse caso do Americanas foi totalmente inesperado, né? Ninguém esperava que fosse acontecer isso, mas assim, como que vocês, gestores, atuam para tentar reduzir o risco e diminuir a possibilidade de estar exposto a um caso como esse, né? Diminuir a possibilidade de rolar isso com Americanas e vocês estarem lá alocados de algum tipo de operação que gere preocupação para vocês e, por consequência, também dá preocupação bastante dor de cabeça para os cotistas. Esse trabalho, assim, quando você... Então, primeiramente, né, bom dia, pessoal. Meu nome aqui é Gabriel, sou um sócio cofundador aqui da Bocaina Capital. A gente, quando vai fazer a análise, você parte de algumas premissas, né? Você parte de algumas informações. E os balanços das companhias são uma dessas, uma das informações desse conjunto de dados que se analisa antes de você fazer qualquer investimento, seja do lado de equity, seja do lado de dívida, né, no crédito. Então, infelizmente, quando você tem a condição precedente para análise contaminada, como acabou sendo o caso do balanço da Americanas, você vê gestores aí muito bons ficando vendidos, né, no sentido de perderem aí perderem capital dos patrimônios dos fundos, né, seja em fundos de dívida, seja em fundos que investem em equity, em alguns até, no caso de fundos imobiliários, sendo afetados aí dentro da cadeia de valor, né, ou seja, no caso dos galpões logísticos. Esse é um tipo de problema para os investidores que é muito difícil de se evitar e você acaba tendo como solução ações muito mais preventivas do lado da regulação. É aí que entra, né, a importância da regulação, de você ter efetivamente governança, transparência e atuar sempre em empresas onde você vá tendo um histórico de governança bacana. O problema é que quando você tem um histórico aí, né, caso Americanas, poxa, uma empresa quase centenária, né, e você acaba tendo eventos aí, a gente chama, né, os eventos de cisne negro, né, que são os eventos disruptivos, que são muito difíceis de se prever. No âmbito da infraestrutura, o impacto da Americanas ele foi realmente menor, dado que o setor de varejo ele interage pouco com a dinâmica de infraestrutura. Então, exceto um ou outro fundo com abordagem mais de crédito, que eventualmente tinha exposição a debêntures de lojas americanas, talvez em parcela, em um tipo de alocação tática, uma coisa muito diminuta. Em geral, o setor de infraestrutura não sofreu aí, não foi impactado por essa situação, exceto pela preocupação de todos agora em olhar mais profundamente os balanços aí de todas as empresas, né? Perfeito. E ainda um pouco nesse tema, né? A gente viu, como eu falei, né? Rolou essa preocupação, né? Tem essa dor de cabeça. E a gente sabe que é um impacto grande porque todo mundo sabe que o rombo é muito grande, como o pessoal do mercado tem discutido aí, não dá para saber exatamente quanto é, mas a gente sabe que é um rombo bilionário, ali, provavelmente entre 20 e 40 bilhões, então assim, é um número muito grande que faz a empresa provavelmente, né, recorrer a uma eventual recuperação judicial. Tem gente falando quais são os impactos, ela vai conseguir pagar as pessoas, aí tem aquelas teses de que, bem, se a empresa não conseguir nem pagar aluguel, né, nem honrar esse tipo de coisa, significa que, veja, ela não vai conseguir, né,
realizar o tipo de coisa, realizar, né, a sua recuperação judicial, a sua reestruturação. Mas, assim, entrando num lado mais técnico, assim, só para explicar para o pessoal, supondo, assim, um caso que o fundo está alocado nesse tipo de coisa, né, o fundo está lá alocado num emissor debênture, por que não exemplo. vai, numa debênture, num emissor que não vai conseguir pagar, que talvez role isso com americanos, a gente vê em qualquer tipo de ativo, né? Fiagro tem isso, tem alguns fiagros que eventualmente deram problema e alguns FIIs que também, né, trabalham com essa área de crédito. O que acontece quando rola isso com a parte que está ali, que tem títulos que teve uma emissão ali junto com o fundo? Qual que é a dor de cabeça do fundo? Assim, o que ele precisa fazer? O que acontece? E quando que isso pode respingar no cotista de fato, assim, de diminuir dividendo e impactar concretamente o fundo? Perfeito, Eduardo. Essa pergunta é muito interessante porque eu vou fazer um contraste aqui de como que isso funciona em debêntures tradicionais, né, como o caso das debêntures da Americanas, e como que isso funciona em umas debêntures de infraestrutura, que é o foco do que a gente investe, e como que essas duas coisas acontecem de maneira diferente, e é uma das razões pelas quais a gente gosta tanto do investimento em infraestrutura, olhando do ponto de vista de financiamento de projetos de infraestrutura. Quando você tem uma situação como essa da Americanas, o primeiro impacto que você tem é uma redução do valor percebido, ou do valor de negociação dos títulos no mercado. Então, na semana passada, a gente já observou as debêntures emitidas pela Americanas. A Americanas tinha muitas debêntures emitidas no mercado, ela é um emissor frequente, tem mais de 8 debêntures, 10 bilhões de exposição nesses papéis, espalhados por muitos fundos do mercado. Né? A gente, obviamente, na Bocaina não tinha nenhuma exposição, mas muitos fundos de crédito no mercado tinham exposição às debêntures das lojas americanas. Você já percebe uma negociação com um valor muito inferior ao valor de face dos papéis, ao valor de mercado prévio ao anúncio. Então, na semana passada, a gente já tinha papéis negociando até abaixo de 50% do valor da debênture. Então, a debênture tinha valor de R$1.000, ela passou a ser negociada próximo de R$500. Isso implica, obviamente, uma percepção de perda, né? uma provisão, se a gente puder usar esse nome, de que parte daquele valor será irrecuperável. Né? Quando a gente olha para crédito, tem dois fatores muito importantes que todos os gestores e as próprias agências de rating, quando vão fazer as suas análises, olham, né? Que é a probabilidade do default, né, do calote, ou a probabilidade do não pagamento, e um termo em inglês chama loss given default, que é a perda efetiva dado que ocorreu um não pagamento. Esses dois fatores são os fatores importantes para a gente analisar qualquer tipo de crédito. No caso de um papel como das lojas americanas ou de outras corporações que são emissores frequentes, você geralmente tem, quando você tem uma obrigação específica que a gente chama covenant, né, você tem um covenant que chama dívida líquida dividido por EBITDA, que é um indicador de endividamento da companhia. Basicamente, quantos anos de geração de caixa aproximado pelo EBITDA você precisa para pagar o estoque de dívida líquida da companhia. Né? Você pega a dívida bruta, subtrai o seu caixa da companhia e você divide esse resultado pelo EBITDA da companhia. Ao fazer isso, você coloca essa obrigação de que a empresa não pode ter um endividamento superior àquele endividamento estabelecido. Então, você colocar 3 vezes, 1,5 vezes, né? Se a empresa rompe esse covenant, ela está sujeita a ter a sua dívida vencida. Parte do caso aqui nas americanas é esse, né? A reclassificação contábil levaria a dívida financeira da empresa a ser maior e aí ela romperia covenants, né? Esse covenant de dívida líquida e EBITDA explodiria e daria margem para as debêntures serem vencidas antecipadamente pelos bancos, né? No caso dos créditos, ou pelos fundos detentores dessas debêntures. E nesses casos, essas debêntures, via de regra, elas são chamadas quirografárias, ou seja, ela tem apenas como garantia o próprio balanço da companhia. Quando eu balanço o patrimônio da companhia tem um impacto como esse que a gente, né, deixa eu ver vocês discutindo bastante aí as notícias a respeito do balanço da Americanas, o credor ele acaba tendo que ser rolado em um tipo de, seja recuperação judicial ou acesso aos ativos da companhia num cenário hipotético de falência. Quando você é um credor quirografário, você tem como garantir o balanço da companhia. Tem uma outra modalidade nas emissões das debêntures, que são as debêntures que a gente fala com garantias reais. Né? Então, quando você tem
uma alienação de imóveis, quando você tem uma alienação de ações, quando você tem uma cessão fiduciária de recebíveis ou de direitos creditórios, ou de contas vinculadas, quando você tem essas garantias parecidas com essas que eu listei, elas são chamadas as garantias reais. Essas garantias reais, elas são melhorias de crédito para aquele crédito que está sendo tomado, aquela debênture por hipótese. Então, quando acontece um evento desse tipo, você tem garantias reais para você executar, porque você parte do pressuposto que o balanço da companhia emissora talvez não seja suficiente. Então, numa hipótese dessa de não pagamento, você poderia acessar um imóvel que tenha sido dado em alienação fiduciária, né, em garantia, vender esse imóvel e, como credor, como banco, né, no caso, se beneficiar desse recurso advindo da venda dos imóveis. No caso de infraestrutura, isso acontece o tempo todo para as emissões feitas por projetos de infraestrutura. Então, se você tem, por exemplo, um parque solar, né? Então você tem ali um parque de energia, de geração de energia solar, fotovoltaica, você tem, como via de regra, como garantias, né? Você tem uma empresa constituída especificamente para construir aquele parque, que é uma sociedade de propósito específico, e ela emite debêntures, do mesmo jeito que a Americanas emitiu, né? Porém, além dela ter a garantia do balanço desse parque solar, ela tem também as ações daquela empresa, né, do parque solar, da sociedade de propósito específico do parque solar, alienadas fiduciariamente. Ela, via de regra, tem a cessão fiduciária dos recebíveis e dos direitos creditórios dos contratos de venda de energia, né? A cessão dos seguros que ela tem, caso aconteça algum evento de sinistro, a cessão das contas do projeto, onde transitam os recursos que chegam da venda da energia desse parque solar. Às vezes ela tem alienação dos próprios equipamentos, das placas solares. Então, quando acontece algum tipo de evento de default, nesses casos onde você tem esse conjunto de garantias reais, aquele item que eu comentei no começo da perda, dado que existiu um não pagamento, né, do loss given default, ele é muito melhor, ele é muito mais robusto, porque você consegue lançar mão de garantias reais para satisfazer o principal devido aos credores, seja os debenturistas ou bancos, né? Então, no caso da Bocaina, onde a gente investe nesses projetos de infraestrutura através dos nossos fundos, a gente trabalha com essas garantias reais e acaba tendo esse benefício numa eventual situação de default, numa eventual situação de não pagamento. Perfeito. Obrigado aí por todo o didatismo aí de falar sobre o tema aí pro pessoal todo aqui que está assistindo. Inclusive, se o pessoal tiver pergunta, tiver dúvida, se tiver algum cotista aí da Bocaina que quiser tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, ou sobre o mercado de FIIs também, podem sempre mandar mensagens aqui no chat, a gente sempre está acompanhando vocês e, né, qualquer tipo de feedback. E o Gabriel, eu queria lhe perguntar, né, a gente tem a questão que você falou bem das debêntures, que é um tipo de ativo que não está tanto, ele não fica tanto na boca do investidor pessoa física, que não é uma coisa acessível, né, não é igual ações, outros ativos que você costuma ir lá no home broker comprar. Só que eles são ativos frequentemente né, detidos por fundos, bancos e tudo mais. E alguns dos fundos de vocês é da Bocaina, né, por exemplo, o BODB11, que a gente estava conversando aqui antes de começar a live aqui, ele tem essa alocação, né, em debentures. E, assim, como é que funciona esse tipo de coisa? E considerando todo o viés aí da casa de vocês, por que vocês preferem esse tipo de produto e qual que é a diferença de vocês para o resto da indústria de FIIs, basicamente? Legal, não, maravilha, obrigado pela pergunta, Eduardo. A gente, o BODB11, ele é um fundo do tipo FI Infra, que ele é um fundo que investe a maior parte do seu patrimônio em debêntures incentivadas de infraestrutura. Então, o portfólio do fundo ele é composto basicamente por debêntures de projetos de infraestrutura, tá? Então, hoje nós temos aí 7 papéis em diferentes setores, rodovias, telecomunicações, geração de energia, óleo e gás, portos, enfim, tem uma variedade grande dentro dessas debêntures do portfólio, e elas são todas debêntures que financiam projetos de infraestrutura e que carregam um benefício fiscal. E aí, consequentemente, os FI Infra, como o BODB11, carregam também um benefício fiscal, tanto em pagamentos de rendimentos, no caso do BODB11 a gente paga rendimentos mensais, né, faz distribuições de proventos mensalmente, quanto em ganho de capital. Então aqui tem uma diferencinha para os fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário tem isenção no pagamento, né, de rendimentos e não tem no ganho de capital, você paga 20% de imposto de renda no ganho de capital. Os FI Infra,
que investem em debêntures incentivadas, eles têm uma isenção de imposto de renda completa para a pessoa física, ou seja, 0% de imposto, tanto no rendimento quanto no ganho de capital. E o BODB11, ele é um fundo desse tipo. Ele investe nessas debêntures emitidas por projetos de infraestrutura. Essas debêntures, elas geralmente são emitidas com base no índice do IPCA, né? Então, elas são muito parecidas com as NTNBs. Então, essas debêntures, elas basicamente são emitidas com um prêmio sobre as NTNBs, que são os títulos públicos atrelados à inflação, né? Para o investidor pessoa física investir diretamente nas debêntures, ele acaba tendo uma dificuldade um pouco maior do que investir em ações, por exemplo, ou em cotas de fundos listadas na Bolsa. Porque a Bolsa é um mercado eletrônico, é um mercado de fácil acesso via home broker, né? As debêntures, elas são ativos de renda fixa que são negociados no mercado de balcão. Então, você acaba tendo menos transparência de preço, mais assimetria de informação, consequentemente, os seus custos na hora de comprar e vender acabam sendo um pouco maiores quando você vende e compra diretamente as debêntures, né? Você como investidor. Por outro lado, nos fundos listados, como é o caso do BODB11, você compra e vende diretamente no seu home broker, como se fosse uma ação, né? E tem a liquidação no D+2, conforme todos os investidores já estão acostumados. Então, é um jeito de se facilitar o acesso para o investidor pessoa física para esse tipo de mercado, para obter rentabilidades interessantes com isenção fiscal completa. Em termos de rentabilidade, o BODB ele tem um objetivo de rentabilidade que é entregar um prêmio superior à NTNB, né, emitida pelo Tesouro, né, de 1,5% a 2,5%. Então, você pegar uma NTNB, por exemplo, a NTNB com vencimento de 2030, está próximo de IPCA mais 6,5%, tem variado ao longo das últimas semanas, né? Você tem um valor nominal objetivo do fundo, com base nessa debênture, que é uma debênture de um deixo parecido da carteira do fundo, que chega, então, a 7,5% a 8,5%, né, 8% a 9% líquido para o cotista. Tá? Em 2022, a gente acabou de completar um ano de fundo, né, do BODB11, a gente entregou 4,7% acima da NTNB. Ou seja, a gente tem entregado um retorno bastante superior ao objetivo de rentabilidade do fundo, por conta do jeito que a gente faz a gestão. Né? Você perguntou, o que diferencia vocês, né, dos demais fundos? Né? Hoje a gente tem 10 fundos de infraestrutura, FI Infras, listados na Bolsa. A gente tem muitos outros fundos ainda não listados na Bolsa. Né? Essa listagem em Bolsa tem crescido e acelerado ao longo do tempo, então é uma classe de ativos emergentes aí para as pessoas prestarem atenção. A nossa diferenciação é que a gente tem uma equipe muito especializada em infraestrutura. Então, todo mundo que é egresso de banco de investimento, que trabalhava com estruturação de capital para projetos de infraestrutura, ou empresas do setor de infraestrutura, de energia renovável, que faziam as estruturações de emissões daí do lado das empresas, né, do outro lado do balcão, e esse time consegue encontrar esses papéis que têm um prêmio maior ao prêmio que você consegue encontrar em papéis, via de regra, no mercado secundário, ou mesmo papéis tradicionalmente ofertados aí no mercado. Então, a gente busca esses papéis com mais prêmio e a gente captura ganhos de capital ao longo do tempo, conforme a gente vai fazendo uma gestão ativa desse portfólio, né, e vendendo esses papéis com ganho de capital e trazendo esse ganho de capital para o cotista, que o percebe de maneira isenta de imposto de renda, como eu comentei inicialmente. Então, um super resumo aqui de como que é o FI Infra e qual o principal diferencial aí da Bocaina Capital na atuação desse setor. Perfeito, Gabriel. E ainda de uma maneira bem resumida, né? Só porque a gente está no finalzinho do nosso papo aqui para finalizar o quadro, como é que está, assim, o que o investidor pode esperar dos dividendos, né? Que são talvez o grande atrativo da maioria dos FIIs, né? Nesse ano de 2023. A gente viu alguma queda ali desde junho, que teve um pagamento um pouco mais elevado depois daquele mês de maio, e você teve alguma queda no segundo semestre. Qual que é a projeção mais ou menos da casa, de uma maneira bem resumida e bem sintética que vocês... Perfeito. No caso dos F-Infra, como do BODB11, por você ter essa boa parte dos ativos atrelados à inflação, o fato da gente ter tido a deflação em julho, agosto e setembro, né, do ano passado, acabou impactando os ativos atrelados à inflação. Então, a gente conseguiu defender muito bem, né, nesse cenário. A gente capturou ganhos de capital, a gente fez alocações táticas do follow-on que a gente tinha acabado de
de fazer em ativos pós-fixados ao longo de alguns meses, né? Então, fomos alocando paulatinamente, trocando esses ativos em CDI para IPCA, conforme a inflação foi voltando, né? Então, a gente conseguiu, em 2020 e 2022, apesar desse cenário duro, né, de volatilidade de inflação, muita inflação no primeiro semestre e alguns meses de deflação no segundo semestre, entregar um rendimento super bacana, acima de 16% aí no ano aproximadamente. E a gente, para 2023, a gente tem, do ponto de vista macroeconômico, né, uma dinâmica de inflação retomando, né? Então, essas discussões todas sobre o fiscal, elas são predominantes na hora que você vai olhar as perspectivas de inflação. E a inflação, dado que esses títulos eles carregam essa proteção contra a inflação, né? Ou seja, eles pagam maior rentabilidade conforme aumenta a inflação. Então, essa perspectiva de inflação superior, por conta de um fiscal incerto, traz maior potencial, maior rentabilidade para esses títulos. Então, a gente hoje opera com taxas nominais de cupom bem altas. A última debênture que a gente alocou pelo fundo era uma debênture com uma taxa de IPCA mais 9,8 aproximadamente, ou seja, é uma taxa muito robusta, que tem ainda a isenção fiscal, ou seja, você deveria somar mais ou menos de 2% a 3% ao ano de rentabilidade, para você ter uma comparação com um papel não isento. Então, são alocações com um nominal muito alto e com esse potencial de inflação, que, na nossa opinião, vai se equilibrar aí entre a atividade econômica e a incerteza fiscal, né, por conta dos pacotes aí. Acho que a Bia leu aí no comecinho, né, um pouco da visão aí que o Haddad tem apresentado do orçamento. Isso tudo vai criando uma pressão também inflacionária, que a gente já vê no relatório Focus, que tem aparecido com previsões superiores ao longo das últimas semanas, e a gente acredita que esses dois fatores tendem a ter um impacto positivo daí, nesse caso, para esses papéis que carregam esse tipo de proteção, né, esse tipo de indexação à inflação, bastante favorável para 2023, potencialmente ainda melhor do que 2022. Então, a gente está bastante animado do ponto de vista do rendimento, né, dos ativos, e também com a disponibilidade, né? Estamos falando de infraestrutura aqui. Isso tem uma coisa que todo mundo concorda, da necessidade de crescimento dos investimentos em infraestrutura no país. A gente acha que o capital privado, né, ele tem um papel muito relevante, ele tem aumentado a sua relevância no financiamento da infraestrutura, na criação dos projetos de infraestrutura que reduzem o custo do Brasil, que facilitam a vida aí do brasileiro. Então, temos aí campos enormes para explorar em saneamento, em mobilidade urbana, em iluminação pública, enfim, tem vários setores aí que tem uma quantidade enorme aí de demanda por capital, que em 2023 vão ser executados. Então, estamos bastante animados aí com esse ano.